Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor, para nossa edificação e crescimento na verdadeira palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado por mais um estudo que o Senhor está nos dando, por o dia que passou, por mais uma semana que já irá começar. Que o Senhor nos abençoe nesta nova semana, abençoe cada um dos teus filhos que estão e irão ouvir esse estudo, que cada um cresça no teu conhecimento e na tua verdade. Me abençoe, que eu seja apenas um instrumento em suas mãos, para trazer a mensagem que o Senhor quer para o teu povo. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, o título do nosso estudo hoje é O Começo e o Fim. O começo e o fim. Apocalipse 1:8 nos diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, que é, porque ele existe, que era, porque veio à Terra há mais de 2000 anos atrás, e há de vir, porque vai voltar em breve para levar sua igreja e para governar este mundo. Então, o nosso estudo hoje tem por título o começo e o fim. E Jesus, ele é o começo e é o fim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, este ômega, este alfa e este ômega representa Jesus. Porque alfa é a primeira letra hebraica e ômega é a última. Jesus é o começo da criação e Jesus é o final da criação. Jesus é o começo da criação e também será o fim da sua criação. E a criação não já foi terminada? Como Jesus será o fim? Se Jesus será o fim, é porque ainda não foi terminado, né? Então, nós vamos estudar isso. Aqui em Hebreus 11:10, nos diz o seguinte. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 10, está escrito assim: Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então, Hebreus 11:10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então, aqui está falando de Abraão. Abraão esperava esta cidade, que tem fundamento, e que o artífice e construtor é Deus. Esta cidade é a nova Jerusalém celestial. Não é esta Jerusalém terrena, mas a Jerusalém celestial. E quem é o construtor dela? Deus. Em João 14, do 1 ao 4, Jesus diz para os seus discípulos que ele iria para a casa do Pai, preparar lugar para eles. E quando estes lugares estivessem preparados, ele voltaria para levá-los com ele para a casa do seu Pai. Então, em Hebreus 11:10 diz que Deus é o construtor dessa cidade. Em João 14, do 1 ao 4, Jesus está dizendo que foi construir lugares, casas, moradas para o seu povo. Então, o construtor veio a esta terra, mas voltou para lá para construir lugares nesta nova cidade, Jerusalém celestial. Então, Jesus diz para os seus discípulos que ele iria para a casa do Pai, preparar lugar para eles. E quando estes lugares estivessem preparados, ele voltaria para levá-los com ele para a casa do Pai. E todos nós
que já somos filhos de Deus, esposa de Jesus, estamos aguardando Ele. Em Gênesis 1:1 nos diz que no começo Deus fez os céus e a terra. Preste atenção que aqui diz que no começo. Aqui não está dizendo que o começo e o final. Aqui está dizendo que no começo Deus criou os céus e a terra. Em Êxodo 20:11 nos diz que a criação foi concluída no sexto dia. Então vamos lá para Êxodo. Êxodo capítulo 20, versículo 11, nos diz o seguinte. Êxodo 20:11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, aqui em Êxodo, capítulo 20, versículo 11, Moisés está dizendo que no 6º dia, Deus concluiu a sua criação e no 7º dia ele descansou e abençoou o dia 7º. Em Gênesis 2, do 1 ao 2, nos diz o seguinte. Então vamos para Gênesis capítulo 2, versículos do 1 ao 2, diz assim: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou. Isso aqui, porque eu abro só com o Descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Preste atenção, que aqui tem um novo detalhe, uma nova informação. Aqui em Gênesis 2, do 1 ao 2, nos diz que o Pai Eterno terminou no dia 7º a sua obra e descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Lá em Êxodo 20:11 diz que ele terminou no 6º dia. Em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 2, do 1 ao 2, diz que foi no 7º. Êxodo 20:11 diz que Deus terminou a sua criação no 6º dia e no 7º descansou. Mas Gênesis 2, do 2 ao 3, diz que foi no 7º dia que Deus terminou toda a sua obra. O versículo 3: E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então aqui parece que há uma contradição da Bíblia, né? Em Êxodo diz que foi no dia 6, em Gênesis diz que foi no dia 7 que ele terminou. Em Êxodo 20:11, Moisés está falando de Gênesis capítulo 1 e 2, quando ele criou todas as coisas. Moisés está falando da obra de toda a criação de Deus. Criação dos céus e da terra, criação dos astros, dos planetas, das estrelas, de tudo que existe nos céus e na terra. Esta obra o Pai Eterno concluiu no 6º dia e no 7º ele descansou. Então, no 6º dia ele concluiu com o homem sendo feito, né, sendo criado. Em Jó, capítulos 38 e 39, vocês podem ler e conferir, Deus descreve um pouco como ele, como arquiteto, fez a terra e tudo que existe nela. Lá, Deus vai falar para Jó
sobre esta criação, ele vai dar em detalhes. Então você vai ver lá como Deus, às vezes lá em Gênesis 1, do 1 em diante, a gente vê Deus, e Deus falou, haja luz, e aconteceu. Então a gente acha que foi um piscar de olhos que Deus fez. Não. Deus passou muito tempo criando a sua obra, porque essa primeira criação, esse começo da criação, ninguém sabe quanto tempo durou. Por isso os cientistas dizem aí que é milhões de anos, bilhões de anos, isso é o que eles dizem, ninguém sabe, porque esse tempo não é o tempo nosso, né? Então Deus é o arquiteto, foi Ele quem fez o projeto da sua criação. Foi Ele quem visionou, e foi Ele quem executou toda a obra da criação dos céus e da terra. Este foi o começo da criação. Então Deus começou a sua criação criando os céus, tudo que tem no céu, e a terra e tudo que tem na terra. Mas também a conclusão de toda a sua obra, né? De toda a sua obra da criação. Então toda esta criação, toda esta primeira criação, os céus e a terra, Ele criou no sexto dia. No sétimo dia, Ele tirou para descansar com sua criação. Antes do Pai Eterno criar a sua obra, criar os céus e a terra, o Pai Eterno fez o seu projeto para depois executar o seu projeto. Quando a gente vai fazer alguma construção, a gente faz como é que a gente diz? A gente desenha esqueci que a gente fala. A gente desenha lá o esqueleto da obra, né? Se é um apartamento, você vai colocar lá os quartos, sala, quantos apartamentos, onde fica a janela, tudo você vai botar detalhado. Assim foi Deus. Deus, Ele fez tudo no seu projeto. Ele fez a sua maquete, Ele desenhou tudo, Ele esquadrinhou tudo, Ele como é que se diz? Supervisionou tudo, e para depois colocar em prática o seu projeto, para depois executar. Foi isso que Deus fez. Então Ele fez todo o seu projeto. Então no projeto do Pai Eterno tinha o homem como a sua prioridade. Então Deus fez os céus e Deus fez a terra, para depois de tudo estar feito, Ele criar o homem, que era a sua principal criação. Então Deus fez tudo para a sua nova criação, que seria o homem. Deus tinha no seu projeto de criação criar o universo e tudo que existe lá. Depois criar a terra e tudo que existe nela. Depois de tudo feito para o homem, somente então Ele criar o homem. Depois que tudo já estava pronto, o sol, a lua, as estrelas, os planetas, tudo no céu e tudo na terra, Deus fez para o homem. Então Ele foi criar a sua criação prioritária. Então Deus fez tudo para o homem, um ser humano que se parecia com Ele. Então Deus criou tudo para criar depois um ser parecido com Ele. Um ser que fosse a imagem e a semelhança dele, Deus. Deus iria criar uma pessoa que fosse a sua imagem e semelhança. Mas Deus, sabendo que mesmo este homem, se parecendo com ele, Deus, este homem iria desobedecê-lo.
Então, Deus sabe de todas as coisas, porque Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Ele sabe de tudo, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e Ele vê tudo. E mesmo naquele projeto, Ele já sabia que o homem iria lhe desobedecer. Então, Deus fez um segundo projeto para redimir o homem e religá-lo de novo a ele, Deus. Então, Deus fez o primeiro projeto, que foi a criação de todas as coisas. Depois, Deus fez um segundo projeto para religar o homem a ele, Deus, porque o homem iria pecar, o homem iria desobedecê-lo, e ele já fez o seu projeto para vir a esta terra e fazer tudo o que fez para novamente levar esse homem a ele. Então, este projeto seria de salvar o homem contaminado pelo pecado. Então, este segundo projeto de criação seria para criar um novo homem. Agora, um homem diferente do primeiro. No primeiro projeto de Deus, ele terminou no 6º dia da criação, quando ele fez o casal e os colocou no jardim. Então, quando ele fez Adão, fez Eva, colocou no jardim e deu leis para eles obedecerem. Então, ali concluiu-se o projeto desta primeira criação de Deus. Depois que Deus criou o casal e os colocou no jardim, Deus deu leis para eles obedecerem. Se não obedecessem, seriam expulsos da presença dele, Deus. Aí você vai ler isso em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, capítulo 2, verso do 15 ao 17. Deus queria ser obedecido por amor. Deus queria frutos de Adão e Eva. Então Deus, ele não quer que ninguém faça as coisas para ele obrigado ou por interesse. Deus quer que façamos as coisas para ele por amor a ele. Por isso ele fez o homem com o livre arbítrio. Então Deus dá as leis e também dá as condições. Se você obedecer por amor, então você vai ter estas recompensas. Mas se você não obedecer, você também vai ter as recompensas da sua desobediência. Foi isso que Deus disse para Adão e Eva, né? Então Deus exige frutos da sua criação, porque aquele que não dá frutos é cortado e lançado fora. Então a gente vê isso no capítulo 15 de João. Então aquela árvore que não dá fruto é cortada e lançada fora. Aqui em Gênesis 2, do 16 ao 17, Deus proíbe Adão e Eva de comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois as consequências seria a morte, tanto do espírito deles, pois seriam expulsos do jardim do Éden e da presença do Pai eterno, como do corpo. Então ia morrer o espírito e o corpo. O comer o fruto significa desobedecer às leis de Deus em não cumpri-las. Então, quando Deus diz, não coma o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus está dizendo, não me desobedeça. Não desobedeça as leis que eu dou para vocês. Então, Adão tinha que continuar o projeto de Deus sobre a terra. Então, Deus concluiu a sua criação, sua primeira criação, em 6 dias. Mas Adão ia continuar esta criação. Como Adão ia continuar? Então, o projeto de Deus agora já não era mais com ele, mas sim com Adão. Adão iria continuar o projeto de Deus.
Deus entregou a terra para Adão administrar, para Adão governar. Mas Deus também entregou nas mãos de Adão para frutificar, para encher essa terra de pessoas parecidas com ele, pessoas que viriam dele, pessoas que fossem a imagem e semelhança do Pai eterno. Deus deu para Adão esta responsabilidade. Deus disse, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Então ele tinha que dar frutos. Mas Adão não obedeceu o Pai eterno, não fecundou a sua esposa, não teve relacionamentos íntimos com sua esposa para que ela tivesse aqueles filhos que Deus pediu. Filhos que fossem a imagem e semelhança de Deus. Ele não guardou o jardim, deixou a serpente entrar. E o inimigo do Pai eterno entrou no jardim e enganou Eva. E tirou Eva da presença do Pai eterno. E Eva ofereceu para Adão o fruto da desobediência, que materializava ou materializou a desobediência do homem. Ele já estava na desobediência, porque Deus mandou ele frutificar e ele não fez. Ele já estava na desobediência. E quando estamos na desobediência, estamos dando legalidade a Satanás de entrar na nossa vida, na nossa família e fazer a destruição. Foi isso que Satanás fez. Adão estava na desobediência, não frutificou, não fecundou a mulher para que desse os frutos que Deus estava pedindo. Então Satanás aproveitou e veio com a sua palavra de mentira e enganou a mulher, e ela teve o fruto do pecado dentro de si, em vez de ter o fruto da vida, que eram os filhos que ele iria produzir, que ele iria fecundar esta mulher. E Deus teria esses frutos que fosse parecido com ele. Mas Adão estava na desobediência, deu legalidade a Satanás, e Satanás entrou no jardim e destruiu aquelas vidas. Então devemos ter cuidado com aquilo que estamos fazendo, se estamos obedecendo a Deus ou não, né? Então, o pecado de Adão foi materializado através daquela mordida na fruta, né? Ali estava dizendo, ele estava materializando a desobediência de Adão, do homem, né? Por não ter feito aquilo que Deus mandou. Então, quando Deus nos manda fazer uma coisa e nós não obedecemos, esse pecado será trazido à realidade, será materializado e todos vão ver. Foi o que aconteceu com Adão. Para deixar claro a desobediência de Adão, ele comeu o fruto, dizendo claramente que não queria mais Deus como seu Deus, como seu Senhor, como seu Pai. Então, toda vez que nós desobedecemos a Deus, nós estamos nos rebelando contra Deus. E nós estamos, como se diz, profanando o santuário de Deus. Foi isso que Adão fez. Profanou o santuário de Deus, que era o corpo dele. Quando ele comeu, ele pecou e deixou o pecado entrar, a profanação. E Deus não podia mais estar no seu corpo, no Espírito Santo, porque Deus se comunicava com Adão através do seu Espírito. Agora o homem escolheu o Deus que a mulher havia escolhido para si. E a mulher escolheu a serpente, porque Adão não fecundou ela. Então Satanás veio e colocou a semente dele, que foi o pecado. Colocou a semente dele na mulher. A mulher representa a terra. E a terra precisa se semear, ser semeada, botada a semente lá para poder nascer. Então, quando o homem joga a sua semente na mulher, então ela vai produzir um fruto e esse fruto vai germinar. E essa semente vai germinar e vai ter os frutos. E foi isso que Adão fez, não é? Não jogou a sua semente na mulher ou na terra, não é?
porque Deus disse: e enchei a terra. O homem e a mulher haviam se corrompido, assim como o anjo querubim da guarda lá no Monte Santo. Então, quando eles desobedeceram a Deus, o pecado que já existia em Satanás também passou a existir no homem, o pecado da desobediência. Aqui é Ezequiel 28, do 12 em diante, você vai ler o que Satanás fez, né? Em Gênesis 3, do 8 ao 13, o Pai Eterno foi até o casal para dar a eles uma oportunidade deles se arrependerem e pedirem perdão e se reconciliarem com o Pai Eterno. Mas eles não se arrependeram, não reconheceram o seu erro, a sua desobediência, e Adão jogou a culpa do seu pecado, do seu erro, em Eva, né? E Eva jogou a sua culpa na serpente. Então, cada um tirou o seu de reta, não assumiu a sua responsabilidade e jogou para o outro. Adão não poderia mais estar no projeto de dar os frutos que Deus pediu a ele que ele desse. Então agora Adão estava contaminado com o pecado e não poderia mais estar no projeto de Deus de gerar os frutos, de gerar aquelas pessoas que Deus queria, aquelas pessoas que Deus fez como Adão era feito, santo, perfeito, sem pecado. Agora Adão não poderia mais dar os frutos para Deus, os frutos que Deus queria, porque ele estava contaminado. Agora o projeto seria outro. Agora Deus iria entrar em ação, o seu segundo projeto, porque o homem agora estava no pecado, na desobediência. Não servia mais a sua semente para dar os frutos para ele, Deus. Então, Adão havia se contaminado. Adão havia se contaminado ou se contaminou. O seu fruto agora não servia mais para o Pai Eterno. Agora o Pai Eterno iria executar o seu segundo plano, o seu segundo projeto, né, de criação. Então, Deus agora iria executar o seu segundo projeto que ele tinha feito antes de criar os céus e a terra e o homem. O seu segundo projeto para a conclusão da sua criação. Então, Deus, ele terminou a sua primeira criação quando terminou o homem, mas ainda tinha a conclusão desta criação, que seria o homem dar os frutos para Deus, dar aquela humanidade que Deus queria, aquela humanidade santa. Esta parte não foi concluída. Então, só o começo da criação foi feito, mas faltou a conclusão. E Jesus disse que ele é o alfa e o ômega, ele é o começo e o final. Estava faltando a conclusão da criação de Deus. E a conclusão da criação de Deus seria esta humanidade santa. Não era só Adão e Eva, tinha que ser a humanidade, os frutos de Adão e Eva. Mas como esses frutos não veio, quando Adão era santo e perfeito, então Deus botou em prática o seu novo projeto. Agora o Pai Eterno iria criar um novo mundo para Adão e Eva morarem. Então aquele mundo que eles tinham lá no Éden, sem trabalhar, sem suar, um mundo de mordomia, este mundo para eles acabou. Agora eles iriam conhecer o mundo que eles escolheram. O mundo através do seu pecado, da sua carne. Porque antes eles viviam no Espírito de Deus, viviam guiados pelo Espírito de Deus, viviam na santidade. Mas depois da desobediência, eles passaram a viver na carne, no pecado.
dominados por Satanás, e o mundo seria outro para eles, não seria mais o mesmo. Adão e Eva seriam expulsos do jardim do Éden e também da presença do Pai Eterno. Então eles morreram espiritualmente e o seu corpo começou a morrer também. Adão agora seria escravo do pecado e dominado pela serpente. O diabo seria o seu novo governante na terra, e a terra já não seria a mesma que ele conhecia. Então tudo mudou na terra. Tudo mudou. Quebrou o equilíbrio entre a terra e o céu, entre o homem e a criação de Deus. Tudo ficou desequilibrado devido ao pecado do homem, porque Deus fez tudo para o homem. Então, há o sol para aquecer, o sol para frutificar as plantas, a terra, o sol para que o homem tivesse uma vida boa. E também os sinais, né, que o sol dá, e a lua. Tudo está conectado ao homem. Mas o homem desobedeceu a Deus e quebrou este equilíbrio. Tudo estava bem equilibrado quando o homem vivia na obediência a Deus. Quando desobedeceu, quebrou a conexão, desequilibrou tudo. Os animais ficaram selvagens. A terra já não daria o alimento para Adão com facilidade, como dava lá no Éden. A terra agora iria produzir também espinhos. A mulher iria ter seus filhos com muitas dores. E o homem iria trabalhar muito. Iria derramar bastante suor para ganhar o seu pão, pois a terra foi amaldiçoada. A terra, que antes tudo era muito bom, agora já não era tão bom assim, porque Satanás veio para governá-la e dominar o homem. Antes era governada por Adão e Adão dominado pelo Espírito Santo. Agora a terra era governada por Satanás e Satanás dominava o homem. Tudo mudou. Adão e Eva trocaram de Deus. Agora o Pai Eterno iria executar o seu segundo projeto da criação. Agora Deus iria começar uma nova criação. Uma criação, uma nova humanidade. Agora o Pai Eterno iria escolher um segundo Adão para dar os frutos para ele, Deus, que o primeiro Adão não deu. Então agora Deus descartou Adão como sendo este homem que iria dar os frutos para ele. Agora Deus escolheu um segundo Adão. O primeiro Adão agora iria dar frutos para a serpente, pois o casal já estavam contaminados com o veneno da serpente, que era o pecado. Então agora os frutos que Adão iria dar não era mais para o Pai Eterno, e sim para a serpente, porque o fruto dele seria o fruto do pecado. E o pecado quem está no pecado não pode estar ligado com o Pai Eterno. Então quem está no pecado está ligado com Satanás. Então já não servia para Deus. Então os frutos de Adão não serviam mais para Deus. Então o Pai Eterno disse para Satanás em Gênesis 3,15: porém inimizade. Vou ler bem aqui. Gênesis 3,15. Deus disse assim para Satanás: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui Deus fez uma profecia para Satanás. Deus disse para Satanás: eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher.
Então tu enganou a mulher, tu introduziu na mulher a tua semente, que é o pecado, que é uma nova geração, uma nova descendência do pecado. A mulher não era para ter essa descendência pecaminosa, a mulher era para ter a descendência santa somente. Mas devido o homem não obedecer à ordem de Deus e a mulher ouvir a voz da serpente e aceitar a semente da serpente, que foi o pecado, a desobediência a Deus, agora ela teria uma nova descendência. Quer dizer, agora a semente do homem seria a semente da serpente, a semente da carne, a semente da desobediência. E Deus está dizendo aqui para a serpente: e porém inimizade entre ti e a mulher. Quer dizer, tu e a mulher agora vão andar brigando, vocês são seus inimigos. E entre a tua semente, quer dizer, a tua descendência, os teus, aqueles que obedecem a ti, aqueles que fazem tudo que tu manda, a tua semente e a sua semente, quer dizer, a tua semente, a tua descendência será inimiga do descendente da mulher, da semente da mulher. Então a mulher iria ter uma semente, e essa semente seria inimiga da semente da serpente. Então agora o mundo teria dois tipos de humanidade. Uma humanidade que viria da semente da mulher e a humanidade que viria da semente do homem. Preste atenção. E ele diz mais: esta te ferirá a cabeça, quer dizer, a semente da mulher iria ferir a cabeça da serpente. Ferir a cabeça ia tirar o poder da serpente, o poder de governo do mundo, da terra, e o poder de governo do ser humano. Então todos aqueles que crescem na semente da mulher, no descendente da mulher, que é Jesus, essa pessoa seria tirado das mãos de Satanás. Satanás não ia ter mais poder sobre ela. E o governo do mundo também seria tirado das mãos de Satanás. Por isso aqui diz, por isso Deus diz, né? Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então ferir o calcanhar significa que o descendente da mulher seria morto. Então é isso que Deus estava dizendo que agora iria acontecer. Agora os frutos que o Pai Eterno mandou Adão dar para ele, Deus, não viria mais do primeiro Adão, e sim do segundo Adão. Agora seria a mulher quem iria dar um fruto ao Pai Eterno. E deste fruto viria a humanidade que Deus queria. Então o fruto que a mulher iria dar é o fruto chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus. A mulher seria a nação de Israel, que seria inimiga da descendência da serpente, que era a semente do homem, que representa o homem caído no pecado e dominado por Satanás. Então, a descendência de Satanás é a descendência do homem, que vem da semente humana, que Jesus diz que o sangue e a carne não herdam o reino de Deus. Então, esta é a semente do homem, semente que vem da carne e do sangue, que vem do pecado. E esta semente não herda o reino de Deus. Em Gênesis 12, 1, Deus chama um homem, preste atenção, Deus chama um homem, e deste homem começa a cumprir a profecia de Gênesis 3,15. Abraão era este homem. Abraão obedece ao Pai Eterno e é aprovado para dar continuação no projeto da nova criação de Deus.
Então Deus chamou Abraão. Abraão representa Deus. Deus chamou Abraão no meio daquela idolatria. E Abraão ouviu a voz de Deus. E Abraão obedeceu o Pai Eterno. E Abraão creu em Deus. E obedeceu a Deus. E Deus, através de Abraão, começou a botar em prática, a executar o projeto divino, o projeto de Gênesis 3,15, que é o projeto de vir o seu filho. Então Deus começou a trabalhar através de Abraão este projeto. Deus já vinha desde o começo, desde que expulsou Adão do paraíso, né? Deus já estava trabalhando, mas aqui em Abraão o projeto foi começado a botar em prática. Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó, Jacó tem 12 filhos, que mais tarde dariam origem à nação de Israel, que seria a mulher de Gênesis 3,15, e que dela viria o descendente da mulher, para que deste descendente viesse uma nova humanidade. E também uma nação criada, uma nação criada que o Pai Eterno também é o arquiteto. Então, Deus de Abraão viria esta nação, esta Israel terrena, e desta Israel terrena viria o descendente da mulher, do descendente da mulher viria esta nova humanidade, uma humanidade que seria espiritual, não mais do barro, mas do Espírito de Deus, uma nova humanidade espiritual. Aquela que morreu, o Espírito, agora seria vivo, receberia um novo Espírito, e o seu corpo também deixaria de ser pó e passaria a ser espiritual e eterno. Aqui em Hebreus 11:10, João 14, do 1 ao 4, Apocalipse, os capítulos 21 e 22, você pode ler, que aí fala desta nova criação, desta nova cidade, né? Que Deus está criando, porque ao mesmo tempo que Ele está criando a nova humanidade, também Ele está criando a nova cidade para colocar esta nova criação, este novo homem, este homem espiritual. Então Deus está preparando tudo, né? Desde que a mulher Israel apareceu na terra, que a descendência da serpente luta contra ela. Então, desde que Israel surgiu, né? Então, a serpente luta para destruir. Isso começou lá no Egito. Foi lá que a descendência, ou a mulher, não é? Os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, multiplicaram e se tornaram uma nação. E lá os descendentes da serpente já tentavam destruir esta mulher. Aqui em Lucas 1:35, a mulher foi fecundada. Vamos lá, Lucas capítulo 1, versículo 35, nos diz o seguinte. Lucas 1:35. Diz assim: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então preste atenção aqui. Em Lucas 1:35, a mulher foi fecundada pelo Pai Eterno. Então ela recebeu
a virtude do Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a gerar dentro do ventre de Maria. O ventre de Maria representa a terra. E nesta terra foi lançada a semente espiritual de Deus, o Espírito de Deus. E lá ele começou a criar um corpo para si. E este corpo é chamado Deus homem, porque Deus estava dentro dele. E este corpo, este homem, esse Deus homem é chamado Filho de Deus. Então preste atenção, a mulher foi fecundada pelo Pai Eterno. A mulher é a nação de Israel. A nação de Israel era casada com o Pai Eterno. E desta nação veio o Filho de Deus. E esta Maria é esta representação desta nação. E o ventre de Maria é fecundado na terra, representando Israel. Preste atenção. Então, o Pai Eterno é o Pai de Jesus. E a mulher foi fecundada pelo Pai Eterno e gerando na mulher Israel o seu descendente, que é o fruto do Pai Eterno. Então Jesus é filho de Deus, porque foi gerado de Deus no ventre de uma mulher, mas que representava a terra, a nação de Israel. Maria representava a mulher Israel, dando à luz ao seu descendente, o Filho do Pai Eterno. O Pai Eterno se casou com a nação de Israel para dela gerar o seu filho unigênito, para do seu filho vir uma outra Israel, para do seu filho Yeshua vir os frutos que o primeiro Adão não deu para o Pai Eterno. Então, os frutos que o Pai cria tem que ser pessoas santas, perfeitas, sem a contaminação do pecado. Mas Adão pecou, não podia mais dar esses frutos. Então Deus escolheu uma outra pessoa que via dele mesmo, mas teria que ser gerado no ventre da mulher. E essa mulher representa Israel, mas Maria, uma mulher humana, representando a nação de Israel, o seu ventre representando a terra, foi gerada o fruto chamado Jesus, porque Deus criou Adão da terra e Deus gerou Jesus da terra, da nação de Israel, do ventre de Maria, que representa a terra. Jesus veio a este mundo, foi tentado de todas as maneiras, mas não desobedeceu ao Pai Eterno e foi fiel ao Pai Eterno até ao fim. Jesus fez o que o Pai Eterno mandou ele fazer, que foi dar sua vida pela humanidade caída no pecado e escrava do diabo. Mas nesta humanidade caída no pecado, existia aqueles que antes da fundação do mundo já estavam no projeto do Pai Eterno, de serem seus filhos, e com a morte do descendente da mulher, que é Cristo, e a sua ressurreição, agora o descendente da mulher podia dar ao Pai Eterno os frutos que o primeiro Adão não deu para o Pai Eterno. Seja bem-vinda, Gessilene, que o Senhor te abençoe. Então, continuando aqui. Então, Adão não deu os frutos para Deus, os frutos que Deus queria. As pessoas santas e perfeitas. E Deus precisava de concluir a sua criação. Porque a primeira criação das coisas, ele já tinha feito. Mas faltava a conclusão da criação do homem.
e seria com este homem santo servindo a Deus, né? Então, aqui, boa noite para você também, né? Que o Senhor te abençoe. Aqui em Lucas 1:35, a mulher foi fecundada pelo Pai Eterno e gerando, né, o seu filho, Jesus. E Jesus veio ao mundo, né? E Jesus fez tudo aquilo que o Pai mandou. Então, mas nesta humanidade caída no pecado, existe aqueles que antes da fundação do mundo já estavam no propósito de Deus. Porque antes de Deus botar o seu plano, né? Executar o seu plano de salvação, antes dele fazer, ele já sabia que ele ia criar todas as coisas, ele ia criar o homem ia desobedecer, e tudo isso Deus já sabia, já estava no projeto dele, ele já preparou este novo projeto de redimir o homem. Aqui em Efésios 1:3, do 3 ao 7, nos diz que o Pai de Jesus Cristo nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Então vamos lá, Efésios, capítulo 1, versículo do 3 ao 7, nos diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, em Cristo, né? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então Deus, ele fez o homem para que o homem fosse santo, irrepreensível, perfeito. Mas Adão pecou, não deu esses homens, esse fruto santo. E Deus precisou colocar em prática o seu novo projeto para conseguir esta humanidade santa. E esse novo projeto era o segundo Adão, o Adão espiritual, que era Jesus, o seu filho. E aqui o versículo 5 diz assim: E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, em Jesus Cristo, nós somos adotados como filhos de Deus, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, mediante o sangue de Jesus, todos aqueles que recebem Jesus como Salvador, eles têm este perdão dos seus pecados. Ele tem essa remissão, essa limpeza. Ele recebe um novo espírito, ele se torna uma nova pessoa. O nosso corpo ainda não foi desfeito, por isso ainda peca, mas em breve ele será transformado em um novo corpo, um corpo santo e perfeito, e nós seremos exatamente aquelas pessoas que Deus queria que Adão desse antes do pecado e não deu. Então, Cristo vai dar estes frutos para o Pai Eterno. Frutos perfeitos. E com uma diferença desta segunda criação humana para a primeira. A primeira, o corpo poderia ser contaminado. Esta segunda criação humana, depois que ele morre e ressuscita, ou na ressurreição, ou na vinda de Jesus, no arrebatamento, o corpo será transformado. Este corpo será espiritual e nunca mais pecará. Então, Deus nos elegeu em Cristo antes que houvesse o primeiro mundo e o segundo mundo.
nós estávamos no projeto de Deus. Antes do pecado, Deus nos elegeu, ou melhor, nos escolheu em Cristo, quando tudo ainda estava no projeto da criação do Pai Eterno. Pois ele já sabia que o homem iria lhe desobedecer e se corromper, e o fruto da semente do homem já nasceria morta, já nasceria sem ter o Pai Eterno dentro dela. Por isso, o Pai Eterno já tinha preparado o seu filho, o segundo Adão, o Adão espiritual, que dele viesse filhos adotivos para o Pai Eterno, para o Pai da eternidade. Todos aqueles que em cada tempo da humanidade iria crer em Jesus como Deus e em sua palavra. Então, o primeiro, que morreu por Cristo foi Abel. Então, nós vimos de lá para cá muitos crendo em Deus, Então, estas pessoas foram separadas para o Pai Eterno. Então, Deus já sabia em todo o percurso desta humanidade caída no pecado e dominada pelo Satanás, Deus já sabia quais iriam crer em Jesus como seu Salvador, e Deus já separou essas pessoas antes mesmo do mundo existir. Em João 5,17, Jesus diz que o Pai dele trabalhava até agora e ele trabalhava também. Então, eles trabalham ainda hoje para concluir esta segunda geração, esta segunda criação, esta segunda humanidade e este novo céu e nova terra. O Deus Pai dentro do homem, Jesus, estava trabalhando e o Filho também para a conclusão da primeira parte da obra do Filho, para redimir, para a redenção da nova criação do Pai Eterno, que seria uma humanidade espiritual. Jesus morreu e ressuscitou, conseguindo para a humanidade uma segunda oportunidade de se voltarem para Deus, de voltarem a ter novamente comunhão com o Pai Eterno, para voltarem novamente a estar na presença do Pai Eterno. Então, e se tornarem esta nova criação do Pai Eterno. Mas são poucos os que querem Jesus como seu Salvador e Senhor. Então, Jesus é a única solução para o homem caído no pecado, para a semente de Adão se tornar um novo homem, uma nova humanidade espiritual. Para isso ele tem que se arrepender, reconhecer os seus pecados e vir a Jesus confessando e pedindo perdão. Mas são poucos os que fazem isso. E é por isso que foram poucos os que têm os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, pois a maioria nasceu somente da semente do Adão humano. Foram muitos, são muitos os que são nascidos somente da carne e do sangue, porque não querem saber de Deus, querem saber somente do pecado. Então, caído no pecado e não quiseram o segundo Adão para serem limpos e purificados dos pecados. Em João 3,19, Jesus diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Então, os homens, esta humanidade caída no pecado, são poucos os que querem Jesus como Salvador. E Deus já sabia antes dele executar seu primeiro projeto de criação, antes dele executar o seu segundo projeto de
criação da humanidade, ele já sabia quem ia crer e quem não ia crer, e ele já separou os que ia crer. A obra da segunda criação do Pai Eterno será concluída no 7º dia desta nova humanidade, que será no milênio de Jesus. Então, por isso que lá em Gênesis 2, do 2 ao 3, diz que foi no 7º dia que Deus terminou toda a sua obra. Porque toda a obra de Deus é com estas pessoas santas e perfeitas que Deus fez para a sua honra e a sua glória. E Adão não deu isso na conclusão da criação de Deus. Por isso Deus começou um novo projeto de criar uma nova humanidade, uma humanidade que fosse segundo a sua imagem e a sua semelhança, como Adão era antes do pecado. O Deus Filho começou esta criação e ele mesmo concluirá esta criação no 7º dia, que será o milênio. Ele é o Alfa e também o Ômega. Ele foi o começo da criação e será o final. Então descansará para sempre com toda a sua nova criação na eternidade, no novo céu e na nova terra, e com uma nova humanidade que veio dele mesmo. Ele fez o primeiro homem e ele está fazendo a segunda humanidade. Então, Jesus, que é Deus, fez o primeiro homem, Adão, do pó da terra, só que um homem sem pecado, um homem santo. E ele está fazendo a segunda humanidade. Adão era um e dele viria toda a humanidade. Então Adão pecou e dele veio toda uma humanidade corrompida. Esta humanidade precisava ser limpa, ser purificada, ser santa para voltar a ser de Deus. Então Deus mandou o segundo Adão, que era santo, perfeito, mas também poderia ser corrompido. Ele não pecou, mas foi corrompido através dos nossos pecados, para que através nosso pecado lançado sobre ele pudesse, o sangue dele pudesse nos purificar. E aqueles que creem em Jesus como Salvador têm os seus pecados perdoados e se tornam santos. E quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, o seu corpo também será transformado em um corpo santo. Primeira humanidade não veio do desejo e nem do projeto de Deus. Então a primeira humanidade veio do primeiro Adão, já no pecado. E esta humanidade não foi o projeto de Deus, mas o projeto do homem. Veio da carne e do desejo do homem, do pecado. Você pode ler isso em Gálatas 5, do 16 ao 17 e do 19 ao 21. Quem vive na carne, vive na escravidão do pecado e dominado pelo diabo. Jesus veio a este mundo para nos libertar do nosso pecado e nos tirar do domínio do diabo. E andarmos no Espírito de Deus, o Pai Eterno. Agora eu pergunto para você, você já tem Jesus? Você já recebeu Jesus como seu Salvador? Você já foi limpo e purificado dos seus pecados? Você está andando segundo o Espírito de Deus quer? Você está na obediência à palavra de Deus? Se você ainda não recebeu Jesus, receba hoje. E tenha esta salvação, porque Jesus está vindo e em breve ele vem buscar a sua igreja e só irá com ele para a casa do Pai aqueles que têm Jesus de verdade. E agora eu peço para você, compartilhe esse vídeo, essa live, dê o seu bonzinho, comente, faça o seu comentário, se inscreva no meu canal e mande para outras pessoas este vídeo ou esta live quando você estiver assistindo. E se você quiser aceitar Jesus agora como seu Salvador, ore comigo. Senhor Jesus, eu ouvi essa mensagem e eu entendi que o Senhor é o único meio pelo qual o homem pode voltar à presença do Pai e se tornar esta nova criação e ir para este novo céu e esta nova terra.
E eu quero fazer parte desta nova humanidade, pois eu creio no Senhor como meu Salvador e Senhor da minha vida. Eu quero que o Senhor me perdoe dos meus pecados, eu me arrependo. Eu convido o Senhor para entrar na minha vida, que teu Espírito venha habitar em mim e eu quero ser guiado por Ele. Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Amém. Se você fez esta oração crendo verdadeiramente em Jesus como seu Salvador, então você é salvo. Procure uma igreja que esteja realmente dentro da vontade de Deus e vá servir a Cristo. Leia a sua Bíblia todos os dias e ore, converse com o Pai Eterno, porque Ele vai lhe ouvir. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E se você aceitou Ele, Ele vai agora morar dentro de você. E até a próxima live, até terça-feira.